surpreendeu bastante, porque a gente vê que o... Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Mai e sejam bem-vindos à TV Mai em Ação. No vídeo de hoje, finalmente a gente vai falar sobre a série 22, a última temporada. Me conta uma história. Mas antes de começar, por favor, deixa o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, bora lá pro vídeo. Primeiramente, a gente já tem vídeo sobre a primeira temporada, sobre a segunda temporada. E agora a gente vai falar sobre essa terceira temporada e última. Quem não sabe, acho que é muito raro, mas essa série foi baseada em HQs, histórias e quadrinhos da DC Comics. E essa última temporada a gente vai ver a história do Gus indo ao Alasca, indo atrás de sua mãe. Que tipo de história? Essa aventura, né, a gente vê o Gus, a Wendy, a Ursa e o Grandão indo até o Alasca para ver a mãe do Gus. Quem lembra da última temporada que os vilões da temporada praticamente morreram todos, os últimos homens e também o próprio Abate. Só que a gente descobre essa terceira temporada que a família do Abate perderam a derrota praticamente. Então a mulher e as suas filhas querem praticamente pegar o Gus e fazer uma cura de parar híbridos pararem de nascer. Então essa é a história dessa terceira temporada. A gente conhece a senhorita Yang, a gente conhece eles, dela, que é a Rose, o nome da outra que praticamente está grávida, né? No trajeto indo até o Alasca, a gente conhece esses personagens decorrentes da série. Como, por exemplo, praticamente se passa assim, a gente vê que eles tentam pegar suplementos, só que infelizmente não conseguem. Depois disso, a cena corta para depois diretamente para o Alasca, de que a senhorita Miller, que é a mãe do Gus, ela praticamente sofre um atentado. Ela praticamente consegue escapar desse atentado a ela e uma pessoa acaba resgatando ela no meio do nada. Só que além dela, né, praticamente a gente conhece outros personagens novos, como por exemplo a Ciana, a Nuka e o Jin, né? A gente conhece esses personagens que estão mais presentes na série. Sobre eles eu gostei muito entre o outro, só que não tem muita coisa que eu posso falar sobre ele em si, né? Porque são personagens especiais, né? Óbvio. Tem muito o que falar muito deles aqui nesse vídeo. Depois disso, a gente descobre que o Dr. Singh está vivo. A opção que resta é se fechar. Sim, ele está vivo e ele está vivíssimo. Vai atrás do Gus. E quando o Gus descobre que ele está vivo, ele aceita de volta na vida dele. Que é uma coisa idiota que o Gus faz. Quando o Dr. Singh praticamente está com eles, o Grandão, que é o Jep, ele e a Ursa ficam desconfiados do Singh, porque com certeza ele tem alguma coisa que ele vai usar ao benefício próprio, né? Ficam meio que desconfiados dele. Eles ficam indo até o Alasca, acontecem esses atentados contra a filha da Rose, seus capangas, né? Que principalmente são os filhos dela. A mesma parada que eles fazem é fazenda. Eles acabam encontrando uma família que está prestes a dar uma luz em uma criança. Então, o pai praticamente contra a esses híbridos. Infelizmente, a mãe está dando a luz. Então, ele meio que tem medo de que a mãe vai dar a luz a um híbrido. E tem um filho mais velho, que a gente descobre que, na verdade, ele não é humano. E sim, ele é um híbrido. Só que, ao decorrer da série, a gente acaba descobrindo sobre isso, só que esse pai acaba não cumprindo uma promessa que ele tinha feito, então eles acabam escapando, acabam conseguindo escapar, tudo mais.
que a partir daí acaba desgastando ainda mais a amizade entre eles. Por quê, né? Gus e os seus amigos, eles acabam descobrindo que tem um navio que está embarcando várias pessoas diretamente para o Alasca. Então eles tentam chegar nesse navio, só que infelizmente eles chegam muito tarde. A partir daí, né, praticamente, fica uma casa ali muito próximo e eles acabam consertando um mini navio ali dentro, né? Todo esse processo, consertar né, pensam de que não vai caber todo mundo, alguém vai ficar de fora. Só que ao longo desse momento, né, da série, o Grandão e a Ursa ficam conversando de que o Dr. Singh precisa deixado de fora. Só que ele percebe esse momento de que eles estão conversando sobre ele, né? Então, praticamente dá uma indireta para o próprio Jep de que ele não vai ser deixado para trás de jeito nenhum. Então, só que ao decorrer desse momento, para Rose e seus filhos, eles acabam contando o Gus e todo esse acontecimento que acontece, a Ursa e a própria Wendy são deixados para trás. Então, praticamente o Gus, o Dr. Singh e o Jep conseguem embarcar dentro do barco e conseguem chegar até o navio. Nesse momento de eles conseguem encontrar o navio e chegar lá, eles percebem que o flagelo entrou nesse navio. Então, praticamente uma pessoa estava infectada. Então, praticamente embarcou desse navio e praticamente matou todas as outras pessoas. Só que sobrou uma pessoa que praticamente ajudou o Gus a salvar o Jep e o Singh. A única pessoa que não pegou o flagelo, o filho do capitão. Então, praticamente não queria de jeito nenhum ligar o navio e tudo mais. Só Gus precisou ficar todas as pessoas mortas jogadas no mar. Então, todo esse processo que a gente vê do Gus, os corpos no mar, pegando um objeto de cada um, fazer aquele mural, é uma das cenas mais me surpreendeu bastante, porque a gente vê que o Gus evoluiu bastante como pessoa, sabe? Como um menino, né, também, né? E ver essas pessoas mortas, ver essas pessoas inocentes sendo mortas por causa desse flagelo, né? E quer salvar Jep a qualquer custo, a Ursa. Então, praticamente, ele quer ser sacrificado para parar esse flagelo. Então, esse momento do Gus, da sua inocência, a gente acaba acreditando nele, sabe? Então, eu gostei muito desse momento dele, de que ele se preocupe com as pessoas que ele goste. Então, eu gostei muito desse momento de que ele está evoluindo como um menino, sabe? Então, eu gostei muito. Depois disso, a gente vê que essa pessoa, né, que ajudou ele a esses lugares onde estão os corpos humanos, né, ele acaba se revelando como uma pessoa. E infelizmente ele tava já com flagelo, né? Ele liga o navio e tudo mais, só que ele acaba suicidando para o Gus chegar até o Alasca e os seus amigos. O momento mais triste até agora nessa série. Então eu gostei muito dessa parte. Depois disso, a gente tem um contexto sobre a senhorita Yang e as suas filhas. A Rose, né, ela acaba descobriu que estava grávida. O pai dela praticamente a rejeitou. Então, praticamente, a partir desse momento de que o pai dela rejeitou ela precisou se virar de qualquer jeito. Então, quando os quatro gêmeos nascem e são híbridos, praticamente ela que cuidou deles sozinha, né, praticamente. Então, quando ela recebe a notícia de que o pai dela morreu
e a mãe vai atrás dela para ela voltar a morar com a mãe. Então ela precisou de aceitar, né, praticamente, as restrições de sua mãe, né? Então a mãe dela decide de que os filhos dela são tratados como animais. Ela não teve que voar, então ela quer um lar para os seus filhos, só que tem que ser do jeito da sua mãe. Então é um momento muito difícil de ver essa cena, mas infelizmente esse universo é desse jeito. Então é meio que difícil de a gente aceitar o preconceito da própria Yang com seus netos, né, tudo mais. Então é um momento muito indelicado. Quando a Ursa e a Wendy são deixadas para trás, Rosen conta a Ursa ter enfaqueado um dos seus filhos, né? Então ela pegou a Ursa e a Wendy, né, no caso, conseguiu fugir. Então a Ursa virou prisioneira deles e infelizmente lá ela praticamente encontra o Jordan. Quem lembra do Jordan, né, praticamente, da segunda temporada, e ele está trabalhando com eles. Então ele usa a Ursa para tirar informações para a senhorita Yang. Então meio que ele praticamente finge que tá fugindo com ela, só que na verdade ele queria informações sobre o Gus. Tem esse momento que acontece na série. Eles, né, no caso, descobrem que o Gus está no Alasca, então eles vão até lá. Inclusive, a Wendy consegue invadir o carro, chegar até o próprio cativeiro e também chegar até o Alasca junto com eles. É impressionante que a Wendy é muito inteligente, gente. E descobre algumas respostas sobre o próprio Fragel, o próprio híbrido e como eles foram criados. A gente conhece a história por trás de tudo isso, porque parece de verdade que o flagelo foi encontrado no próprio Alasca. Do cientista, o James, escreveu um diário falando de tudo isso, que encontrou a caverna, que infelizmente praticamente sacrificou um cervo, e aí a partir disso que criou o flagelo e os outros híbridos. Então praticamente foi a partir dessa caverna que começou tudo isso. Praticamente o James criou a árvore do cervo, né? Então quando um dos protetores desse flagelo, que é aquele monstrengo que eu já esqueci o nome, ele que estava responsável de proteger que o flagelo não surgisse em todo mundo. Então praticamente já estava no Alasca há mais de 100 anos. Então a gente descobre isso a partir de que esse monstrengo fala sobre o início do flagelo e do próprio nascimento dos híbridos. Ele acaba revelando de que ele foi um dos primeiros híbridos. Então, o nome dele, né, Monarch. E o Gus, depois disso, o Monarch, ele acaba morrendo. Só que a senhorita Yang consegue chegar para Alasca e ela, né, praticamente encontra aonde eles estavam. Então, o Gus, ele acaba conseguindo escapar, só que infelizmente o Grandor e o Singh ficaram, e a Ciana. E esse momento que o Gus vai atrás dessa caverna e tudo mais, ele consegue encontrar sua mãe e esse Monarch, né, que foi esse momento que ele fala toda a verdade por trás. Só que o Dr. Singh, ele acaba sendo egoísta. Então, ele praticamente revela aonde está o Gus. Então, ele acaba revelando aonde o Gus está indo. Então, né, no caso, o Singh vai junto com a Yang até a caverna. Então, o Jep e a Ciana vai atrás do Gus para ir, né, até a caverna antes deles. Que, infelizmente, o Jep acaba encontrando o Gus, a mãe dele, né, também. Só que eles conseguem chegar até a caverna antes da Yang, né? Quando eles encontram eles encontram a árvore
tudo mais. Ali dentro acontece. Eles acabam pegando o Gus, só que o Jeb entra na frente. Só que a senhorita Yang esfaqueia o Jeb, só que na verdade atinge a Miller. Então a Miller acaba morrendo nesse momento. Só que quando eles querem pegar o Gus, fazer um ferimento, fazer um próprio ritual ali dentro, né? O Jeb também entra na frente novamente, consegue fazer isso com ele, né? Ser esfaqueado. Só que todo aquele momento de todo mundo brigando, porque causa da cura e tudo mais, Rita Yang, ela acaba pegando o machado que estava machucando a árvore. Então ela praticamente liberou um flagelo para todas as pessoas que estavam ali na própria aldeia. Então todo mundo pegou o flagelo e tudo mais. Só que no exato momento de que o Gus quer salvar a própria humanidade, ele acaba dando a sua mão, querendo a árvore, e acaba adormecendo e acaba encontrando num sonho, né, praticamente encontrando seu pai. A gente vê esse momento de que a ação toda não praticamente precisava, né, do pai. O Gus percebe que a própria humanidade não precisa ser olhada, né, praticamente. Então ele precisa acabar com o próprio flagelo de verdade. Então a própria humanidade precisa ser salva. Então, quando ele acorda e percebe de que os humanos não merecem a cura e sim acabar com esse flagelo, ele decide a árvore, colocar o fogo na árvore. Então, esse momento, o flagelo, a doença, né, praticamente é acabada. Então, não existe mais o flagelo, só que os híbridos continuam nascendo. A partir desse momento que a gente vê que os híbridos continuam nascendo, da Yang, né, acaba nascendo, inclusive também é um híbrido. Então, a partir disso, a gente vê novos híbridos nascendo. A gente vê ao longo dos anos o Gus já adulto, praticamente ele dando toda essa história que aconteceu com essas suas aventuras para os seus netos. Então, esse momento da série que acaba, eu gostei bastante. Acho que Netflix fechou certinho a série, não deixou nenhum momento de nenhuma resposta aberta, então eu gostei bastante. Então me digam vocês, se vocês gostaram da última temporada de Stranger Things, comente aí. Eu gostei bastante dessa série, então me digam vocês aqui embaixo. Vocês gostaram dessa série, sim ou não? Comente aí. Então é isso, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então é isso, um beijo, um forte abraço, tchau!